Amados, abramos a Santa Bíblia no Salmo 97. Queremos ler todo este salmo, que nos lembra algo que jamais podemos esquecer, que o Senhor reina. Salmo 97, versículos 1 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor reina, regozije-se a terra, alegrem-se as numerosas ilhas. Nuvens e escuridão estão ao redor dele, justiça e equidade são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que abrasa os seus inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e treme. Os montes como cera se derretem na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça, e todos os povos veem a sua glória. Confundidos são todos os que servem imagens esculpidas, que se gloriam de ídolos. Prostrai-vos diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra, e regozijam-se as filhas de Judá, por causa dos teus juízos, Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra, tu és sobremodo exaltado acima de todos os deuses. O Senhor ama aos que odeiam o mal, ele preserva a alma dos seus santos, ele os livra das mãos dos ímpios. A luz é semeada para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos, ó justos, no Senhor, e rendei graças ao seu santo nome. Amém. Bendita seja a palavra de Deus que nós acabamos de ler. E todo o salmo, nos seus 12 versos, gravita ao redor deste tema: o Senhor reina. E meus queridos irmãos e irmãs, como este tema é atual? Porque às vezes, despercebidos, encaramos o mundo e a vida como se não houvesse um Deus assentado no trono. Quando lemos as notícias, quando convivemos com as circunstâncias, às vezes temos a impressão de que o mundo é uma carroça desembestada, uma bicicleta sem freio, um trem descontrolado. Isso quando não temos a impressão de que a nossa vida é algo parecido. Há um avião sem piloto, voando em direção ao solo, sem controle. Mas isso é apenas a impressão, não é jamais a realidade, porque existe um fato, o fato de que o Senhor reina. Quando o profeta Isaías recebeu uma visão do céu, ele disse: vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Quando o apóstolo João teve a visão do Apocalipse, ele disse: vi o Senhor assentado sobre o trono do universo. Aqueles que tiveram a oportunidade de ter uma revelação do céu, a sala de controle de toda a criação, deram este testemunho: o trono não está vazio. Deus não lavou as suas mãos, ele está no controle de todas as coisas. E você precisa se lembrar de que Deus está no controle da sua vida também. O fato de que Deus reina, meus irmãos e minhas irmãs, é a razão pela qual podemos nos alegrar. Veja, por exemplo, o verso 1, o verso 8 e o verso 12. Eles falam de alegria. O Senhor reina, regozijem-se a terra, alegrem-se as numerosas ilhas. Verso 1. Sião ouve e se alegra, e regozijam-se as filhas de Judá, por causa dos teus juízos, Senhor. Verso 8. Alegrai-vos, ó justos, no Senhor, e rendei graças ao seu santo nome. Verso 12. Alegria, alegria, alegria. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos.
Não é que o salmista não tivesse consciência do estado do mundo. Não é que ele fosse ignorante a respeito das notícias. É que ele sabia que acima do mundo, acima das notícias, há um Deus. Esse Deus reina. E por isso podemos ter esperança. Por isso podemos estar certos da vitória. Por isso podemos nos alegrar. Meus queridos, pode haver pessimismo no coração do crente? Pode haver desencanto no coração do cristão? Apenas e tão somente se ele se esquecer deste fato fundamental, que o Senhor reina. Eu vi esse desenho na internet esses dias e expressa bem essa diferença. Quando nós olhamos para o mundo ao nosso redor, para as notícias que chegam até nós, de um mundo que, como eu disse, se assemelha a uma carroça desembestada, a um trem descontrolado, a uma bicicleta sem freio, a um avião sem piloto, podemos nos entregar ao desespero e ao pessimismo. Mas quando lemos a Bíblia, nos alegramos, porque ali somos lembrados deste fato fundamental: o Senhor reina. E talvez, irmãos, quem sabe, irmãos, se temos sido vergados pela depressão, pelo pessimismo, pelo desencanto, não seja por WhatsApp demais e Bíblia de menos. Pensemos nisso, porque para onde se dirigirem os nossos olhos, se encherá a nossa alma de angústia ou regozijo, que eles estejam direcionados para a santa palavra do Senhor. O Senhor reina, e porque o Senhor reina, e só por isso, podemos nos alegrar. Mas como o Senhor reina? Igreja, o Senhor reina com poder, o Senhor reina com autoridade. Existem alguns reis que na verdade não reinam. São como os reis das cartas do baralho, destituídos de autoridade, de poder. Existem alguns reis que ostentam a coroa, o cetro, o manto, mas que não mandam em absolutamente nada. São figuras decorativas. No carnaval, aparece até mesmo um sujeito chamado Rei Momo. Já ouviram falar? Um rei ridículo, que é motivo de pilhéria, de troça. Mas o nosso rei não é assim. Ele reina de fato. Vamos ler os versos 2 a 7 para nos recordarmos dessa verdade. Nuvens e escuridão estão ao redor dele, aleluia. Justiça e equidade são a base do seu trono, glória a Deus. Adiante dele vai um fogo que abrasa os seus inimigos em redor. Os relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e treme. Os montes, sim, os montes como cera, se derretem na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça, todos os povos veem a sua glória. Confundidos são todos os que servem imagens esculpidas, que se gloriam de ídolos, prostrai-vos diante dele todos os deuses. E o verso 9, pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra, tu és sobremodo exaltado, acima de todos os deuses. De modo que este retrato, que a Bíblia nos apresenta de Deus, exato ainda que incompleto, porque descrever Deus é tarefa praticamente impossível. Este retrato não nos mostra um soberano hesitante, limitado, encurralado entre algumas situações de dificuldade, mas um rei todo-poderoso. Conta-se a história do rei Canuto,
um antigo rei da Inglaterra, que certa vez estava passeando com a sua corte pela praia do mar, e os seus cortesãos o cobriam de elogios. Rei Canuto, o Senhor é o maior, e ninguém pode duvidar da sua autoridade, e grande é o seu poder, e estavam ali adulando, bajulando o soberano, como muitas vezes fazem aqueles que vicejam à sombra dos poderosos. O rei Canuto, ouvindo toda aquela declaração de que ele era poderoso, de que ele era irresistível, de que ele era soberano, disse: então vamos nos aproximar das ondas. A maré estava enchendo. O rei Canuto, nas suas vestes reais, cercado ali dos seus cortesãos, também em finas vestes, se aproximou das ondas e disse ao mar: mar, como rei da Inglaterra, eu te ordeno, pare! E foi solenemente ignorado. A próxima onda que veio encharcou tanto a ele quanto aos que estavam ao seu lado, que tiveram que ficar firmes ali, afinal o rei estava mandando. E durante uns 10 minutos o rei ficou dando ordens às ondas. E enquanto ele ia dando ordens às ondas iam avançando, e no final de 10 minutos eles estavam totalmente encharcados, cheios de água e sal e areia, destruídos. E o rei se voltou para aqueles homens que o adulavam e perguntou: vocês ainda acham que eu tenho toda a autoridade e o poder? Vocês ainda acham que eu sou irresistível? Vocês ainda acham que não há ninguém que possa se opor à minha vontade? E o rei se voltou para aqueles homens e disse: não se esqueçam nunca disso. Só há um que tem toda a autoridade, é Deus. Só há um que tem todo o poder, é Deus. E às vezes nos esquecemos disso, e cedemos ao orgulho, à vaidade, ou ao desespero, à tristeza. Lembre-se, irmão, não diga ao seu Deus que você tem um grande problema, diga ao seu problema que você tem um grande Deus. O Senhor reina, e Ele reina com poder. Ele tem poder suficiente para fazer com que a sua vontade se cumpra. Mas também é preciso lembrar que este Deus que reina com poder, reina com justiça. Isso nos leva ao verso 10. Talvez o verso mais profundo, mais reflexivo e revelador de todo o Salmo. No verso 10 nós lemos: o Senhor ama os que odeiam o mal. Ele preserva a alma dos seus santos. Ele os livra das mãos dos ímpios. E este verso é muito profundo porque ele nos apresenta um Deus que ama e odeia. As duas palavras são usadas aqui e aplicadas ao Senhor. O Senhor ama aos que odeiam o mal. Outras versões dizem assim: vós que amais ao Senhor, detestai o mal. E as duas versões são possíveis. O hebraico permite tanto uma leitura quanto a outra. Mas então estamos diante de um Deus que não apenas é poderoso, mas é justo. Que não apenas é amor, é santidade. E isso, meus queridos e minhas queridas, tem sido esquecido até mesmo por pessoas que se dizem evangélicas, numa época em que a tolerância é a palavra de ordem. E o que se começa a criar no imaginário coletivo da sociedade é a imagem de um Deus bonzinho, de um Deus permissivo, de um Deus mais para avô do que para pai, de um Deus que não corrige, de um Deus que não coloca limites, de um Deus que não impõe respeito. E aí tudo é permitido, e tudo é válido. Afinal de contas, Deus é amor. Deus ama.
Bem, em lugar nenhum da Bíblia está escrito que Deus ame o pecado, que Deus tolere o pecado, que Deus não puna o pecado. É verdade, Deus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Diga-se de passagem, não poderia ser de outra forma. Se Deus me amasse, mas não odiasse aquilo que me destrói, que me condena, que me prejudica, isso seria realmente amor? Pergunte à mãe de um jovem envolvido com drogas. Certamente ela continua amando o seu filho. Ah, mas como ela odeia essa substância que rouba do seu filho a liberdade e a dignidade. Como ela odeia este vício. Assim é Deus. E assim devemos ser nós. Vós que amais ao Senhor, detestai o mal. Meu querido, não é possível você amar a Deus e não odiar o pecado. Assim como também não seria possível a Deus amar o pecador sem que o pecado ele odiasse. Então precisamos nos lembrar, em uma era de tanta permissividade quanto a nossa, que o Deus da Bíblia, o único Deus verdadeiro, o Deus revelado por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é um Deus santo. E que a igreja está aberta a todos, mas ela não está aberta a tudo. Adam Clarke foi um comentarista bíblico que viveu no século 18 para 19. E ainda hoje, os seus escritos são muito citados e admirados. E já naquela época, ele declarava que os falsos crentes odeiam a doutrina da santidade. E devemos nos lembrar disso. A doutrina do amor, a doutrina da redenção, do favor divino, não costuma incomodar os falsos crentes, mas a doutrina da santidade, sim. E uma é complemento da outra. O Senhor reina, Ele reina com justiça, com retidão. Aliás, a justiça e a equidade são a base do seu trono, nos assevera o versículo 2. E para terminar, vamos ao verso 11, que é o único que nós não lemos ou relemos ainda, e que afirma que, porque o Senhor reina, nós podemos ter esperança. A luz, diz o texto, é semeada para o justo, e a alegria para os retos de coração. Pastor Marcelo, eu ainda não estou vendo a luz, eu ainda não estou vendo a alegria, eu estou passando por provas, meu momento é de tribulação. Querido, querida, creia no que Deus afirma na sua santa palavra, que a luz é semeada para o justo e a alegria para os retos de coração. Talvez você não esteja no tempo da colheita, esteja ainda no tempo da semeadura, ou naquele tempo em que a semente é regada até que venha a ter uma planta que dê o seu fruto. Mas se foi semeado para o justo, luz, é luz que ele vai colher, amém? Se foi semeado para o justo, alegria, é alegria que ele vai colher. Portanto, não se desespere, tenha fé. Se Deus é o seu rei, você pode ter esperança. O Senhor reina, Ele reina sobre o universo, Ele reina sobre a história, mas Ele não reina sobre todas as pessoas. Porque o ser humano tem o livre-arbítrio. E eu não sei se o Senhor reina sobre você, se é Ele que manda na sua vida, se você é um súdito obediente ao Senhor. Mas se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, se você tem procurado fazer a vontade de Deus, saiba, tem luz semeada para você.
tem alegria semeada para você. E Deus haverá de providenciar para você tudo aquilo que você necessita. Ele tem toda a autoridade no céu, toda a autoridade na terra. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Isso me faz lembrar a história engraçada de uma irmã em Cristo, que estava passando por dificuldades. Idosa, viúva, morava sozinha, e a aposentadoria naquele mês não estava sendo suficiente para fazer as compras, e ela pensou: o que eu posso fazer? Havia um programa evangélico na rádio. Ela telefonou para a rádio, o moço lá a colocou no ar, ao vivo, e ela explicou a sua situação, disse: irmãos, se alguém puder me ajudar, o meu endereço é esse. Acontece que naquele momento, ouvia o programa na rádio evangélica um bruxo, um feiticeiro muito conhecido naquela cidade. Quando o bruxo ouviu o pedido de ajuda daquela idosa serva de Deus, pensou em pregar-lhe uma peça. Chamou alguns dos seus ajudantes e disse a eles: olha, eu quero que vocês vão ao supermercado e que vocês façam uma compra muito boa, uma compra farta, o de bom e de melhor. E aí vocês vão levar nesse endereço aqui, para essa velhinha aqui. E quando ela perguntar quem foi que mandou, vocês vão dizer: foi o diabo. Ele queria envergonhar aquela irmã. Os secretários do bruxo obedeceram a ordem, fizeram a compra, bateram na porta. A vovozinha abriu a porta e ficou maravilhada com aquele monte de sacola do supermercado, ficou feliz da vida, agradeceu aos meninos e começou a guardar as coisas lá na cozinha, colocar nas prateleiras. Obrigado, Senhor, o Senhor é maravilhoso, obrigado, Senhor. Muita alegria e muita gratidão. Mas ela não perguntou quem é que estava presenteando. E aí os enviados do feiticeiro ficaram: e agora? Ela não perguntou quem que está mandando. Ela não perguntou de onde que isso veio. E agora, o que a gente vai falar para o nosso mestre? E eles ficaram então naquela dificuldade e, por fim, perguntaram para a vovozinha: mas minha senhora, a senhora não quer saber quem foi que mandou a compra? E a irmã respondeu: precisa não, meu filho. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Deus reina. Deus reina. Deus reina. Ele é Senhor. Quando o inimigo se levanta para cair. E muitas vezes, até ele e os secretários dele são usados por Deus para abençoar seus pequeninos filhos e filhas, que nele confiam e que dele recebem tudo aquilo de que precisam. Amém? O Senhor reina. Entregue tudo a Ele. Entregue-se todo a Ele. Porque é pelo fato do Senhor reinar. E Ele reinará para sempre. E Ele reinará sobre todos. Aleluia! Que nós podemos ter alegria, esperança e fé.